paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos que estão aí conectados conosco através do canal FSS Tutoriais. Hoje nós iremos começar uma videoaula do curso de Escatologia. Nesta apostila de Escatologia, nós iremos falar sobre, primeiro tópico, exemplo de interpretação das Escrituras. Segundo tópico, sinais da vinda de Cristo. Terceiro tópico, o arrebatamento da igreja. Quarto tópico, as 70 semanas de Daniel. Quinto tópico, a grande tribulação. Sexto tópico, a estátua de Nabucodonosor. Sétimo tópico, os 4 animais simbólicos de Daniel. Oitavo, a guerra do Armagedon. Nono, o reinado de Cristo no milênio. Décimo, o trono branco, o juiz final. 11º e último ponto, ou tópico, o estado eterno futuro, a nova Jerusalém. Começando aqui, primeiro tópico, exemplo de interpretações das Escrituras Sagradas. Ao iniciar esse trabalho, queremos citar alguns princípios da escatologia e hermenêutica, formas de interpretação da profecia. Temos 2 formas de interpretação. Primeiro, alegórico, e o segundo, literal. O alegórico é, através desse método, as escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente do intérprete, ficando submissa a seus costumes, meios sociais em que vive, educação. Alegoria, no sentido exato da palavra, significa exposição de um pensamento sob forma figurada, que representa uma coisa para dar ideia a outra. Uma parte das escrituras divinas, interpretada por este método de interpretação, correrá sério risco de se fazerem o desejo do intérprete e não o desejo de Deus, visto que a alegoria dá lugar à mente humana e não à vontade de Deus. E a conclusão deste sistema não condiz com a Bíblia. Segundo ponto, literal. A definição para este modo ou esta forma de interpretação é o seguinte: esta forma de interpretação das Escrituras Sagradas são mais aceita no meio cristão por vários motivos. Primeiro exemplo, este sistema de interpretação é a maneira aceita em todas as línguas, povos e nações. Segundo, as Escrituras Sagradas só fazem sentido se interpretadas de forma literária ou literal. Terceiro, esta forma de interpretação respeita as parábolas, sonhos e simbologia. Quarto, no sentido literal de interpretação, é possível fazer comparações com outros textos das Santas Escrituras. Quinto ponto, esta forma de interpretação considera todo o contexto e não só uma parte do texto isolado das demais. Sexto e último, o Senhor Jesus, os profetas e apóstolos utilizaram esta forma de interpretação das Escrituras divinas. Vai aqui 7 exemplos onde a Bíblia cita o acontecimento e a interpretação literária. Primeiro exemplo, Jonas passou 3 dias dentro do peixe. Está escrito no livro de Jonas, capítulo 17. Livro de Mateus, há uma interpretação. Livro de Mateus, capítulo 12 e versículo 40. Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Zacarias 9:9. Interpretação e prova. Mateus 21, 2 a 9. A pedra de Sião, quem nela crer não será confundida. Uma citação bíblica no livro de Isaías 28 e 16. Prova, Mateus 21, 4, 2, Efésios 2, 20. Acerca dos tempos de Elias, 1 Reis 17 e 1. Interpretação literária, Tiago 5 e versículo 17 ao 18. O dilúvio sobre a terra dos tempos de Noé. Citação, Gênesis capítulo 7, de 1 a 23. Interpretação literária, Epígrafe de São Pedro 2 e 5. Hebreus capítulo 11 e 7. A passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Êxodo 14, versículo 21 ao 27. Prova, Salmo de número 136 e do versículo 13 ao versículo 15. Deuteronômio também de 1 ao
capítulo 1, versículo 4. Israel no cativeiro babilônico de 70 anos. Citações: Jeremias 25, 11 e 12, Daniel 9, 2. É a prova literária. Como demonstramos acima, os profetas, os apóstolos e até mesmo o Senhor Jesus Cristo utilizaram o método literal para interpretar as Escrituras Sagradas. E se eles utilizaram esses métodos, por que iremos nós desprezá-los? Pelo contrário, devemos seguir o bom exemplo deixado pelo Senhor. Pelo sentido alegórico, alguém poderia interpretar o texto em que Israel passou pelo Mar Vermelho dizendo que Israel venceu os problemas, que Deus, ao invés de abrir o Mar Vermelho, deu passagem para Israel atravessar seus caminhos, vencendo assim seus problemas, e que o Mar Vermelho nunca se abriu literalmente. O fato de comparar a passagem pelo Mar Vermelho com as pessoas vencerem seus problemas pode até ser aceito como uma comparação. Isso poderia ser aceito numa mensagem onde o pregador quer mostrar para a igreja e seus ouvintes que, assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, nós também podemos passar pelos nossos problemas, pois Deus dará o escape a qualquer mar de nossos problemas. Mas no sentido teológico, não podemos crer desta forma. Temos que crer sim que o Mar Vermelho se abriu e Israel passou a seco pelo meio do mar. O sentido literal interpreta da mesma forma em que foi escrita. O povo de Israel passou sim pelo Mar Vermelho, como vemos. Não dá para aceitar a forma alegórica. Como ficaria em relação ao arrebatamento da igreja? Alguém poderia usar simbologia e não crer que a igreja de fato será arrebatada aos céus? E com relação ao reinado de Cristo no milênio, de forma alegórica, poderá alguém crer que Cristo nunca reinará neste mundo, mas somente no coração dos homens? É aí que a forma de estudar a Bíblia pode fazer a diferença. Pela forma literal de interpretação, aprendemos que o objetivo de Deus para com a nação de Israel é completamente diferente de seus objetivos com a igreja. É por isso que devemos aprender a não confundir Israel com a igreja. Uma coisa está muito claro nas Escrituras Sagradas: nos tempos passados, antes do nascimento de Cristo, Deus trabalhava com a salvação do povo judeu, enquanto que os gentios estavam um tanto esquecidos, havendo salvação aos gentios em casos isolados. Porém, após a morte e a ressurreição de Cristo, Deus tem oferecido salvação somente aos gentios, que, salvo, tornam a igreja de Cristo, onde acontece a conversão de algum judeu. Porém, em casos isolados, ou seja, Deus nunca trabalhou com os gentios e Israel ao mesmo tempo, e assim acontecerá na grande tribulação. Ao se completar a plenitude dos gentios, Romanos capítulo 11, versículo de número 25, Deus voltará a lidar com o povo judeu. Vamos observar aqui os contrastes entre Israel e a igreja. Letra A. Escolha de Deus. Deus escolheu Israel para a sua glória na terra. Josué, capítulo de número 11, versículo de número 23. Êxodo 32 e versículo 13. Deus escolheu a igreja para a sua glória no céu. Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 7. Letra B. Tempo da escolha. Israel foi escolhido através do chamado de Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. A igreja foi escolhida antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Letra C. O propósito de Deus. O propósito de Deus para Israel é fazer uma nação diferente de todas as nações. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 2. A igreja, fazer um corpo diferente de todos. Efésios, capítulo 1,
do versículo 15 ao 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Cantares 4, versículo 1. Letra D. O chamado. Deus chamou uma pessoa para dela formar uma nação. Isaías 51, 2. Deus chamou a igreja, entre muitas, para se tornar um só corpo. Efésios 2, 11 e 16. Letra E. O encontro com Cristo. Os judeus serão chamados de volta à sua pátria. Jeremias 33, 7 a 9. A igreja será chamada aos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 15. Letra F. A revelação com Cristo. Cristo será o rei de Israel. Zacarias 14, 17. Cristo é a cabeça do corpo e noivo da igreja. Efésios 1, 22, capítulo também 4 e versículo 15. Letra G. A herança. A herança de Israel é a terra. A herança da igreja é os céus. A herança de Israel é a terra. Gênesis, capítulo de número 12, versículo 7. A herança da igreja é os céus. Efésios, capítulo de número 1, versículo 3. Como dito, há uma grande diferença entre Israel e a igreja. O objetivo de Deus com Israel é um e com a igreja é outro, totalmente diferente. É dado esta pequena introdução às formas de interpretações das Escrituras Sagradas, seguidas de alguns exemplos para demonstrar a forma utilizada para a interpretação deste estudo, onde, embora a mente humana seja importante para o conhecimento dos acontecimentos futuros, acredito que as Escrituras se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, pois não foram escritas pela vontade dos homens, mas os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2 e 21, e por isso sua interpretação não deve ser realizada pela mente humana, mas sim pela vontade de Deus, pelos métodos utilizados pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amados, este é o fim desta videoaula, porém estaremos na segunda videoaula falando a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima videoaula.